Olá, queridos, boa noite. Segunda-feira, semana começando, nós aqui de novo, juntinhos, gostando desse contato. Oi, Esther, seja bem-vinda. Esse convidado de hoje para mim é muito importante porque fala sobre uma das minhas primeiras formações nas terapias holísticas, que é o alinhamento energético fogo sagrado. As outras vieram após essa, mas essa é a que fala assim alto ao meu coração. E o Tony, ele é um sábio, ele é um xamã, ele tem essa, como eu vou dizer, ele tem na alma esse propósito de transmitir saber, de fazer com que a gente se conecte com a natureza, de se entender, de se religar. E é muito especial. Era um bate-papo que eu já estava querendo há muito tempo. Quero agradecer a presença de todos vocês. Tem um público aqui que eu não conheço, tem os meus que eu já conheço. Muito obrigada. Dani Aguiar, Caminho Nativo. Oi, Tony. Oi, Isabela. Tudo bem? Tudo Como você bom? está? Prazer imenso estar com você. Prazer imenso. Tony, desde que eu comecei as terapias, sem contar com as formações, hoje é um dos dias mais especiais nesse caminho do alinhamento energético fogo sagrado. Ah, Obrigada. eu é que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, com todo o seu público e todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Então, é uma honra muito grande estar aqui com você. Ai, eu nem sei o que te dizer. Eu acho que hoje eu vou gaguejar nas lives, vou ficar, vou ficar sem posição. Acho que hoje vai ser um dia que primeiro que quando eu recebi o aceite, eu falei assim, não, não acredito. Não acredito. Bom, eu vou falar rapidinho, porque eu só quero hoje só ser sua aluna. Que isso. O projeto para o teu público que está aqui, que sejam todos muito bem-vindos. O projeto Construindo Vozes, ele iniciou na pandemia. Eu Aham. faço parte de um projeto social chamado Construindo Sonhos, que atende 180 famílias em situação de vulnerabilidade na Zona Oeste. Mas, no início da pandemia, o acesso ficou um pouco mais complicado, então a gente teve que dar um outro jeito. Eu exerço essa função, antes eu era do mundo corporativo, administradora, e aí passei para o lado holístico, né? Já tem 15 anos. Só que eu não usava as redes sociais. Todo o meu Aham. trabalho sempre foi feito por indicação. E aí, quando chegou no início da pandemia, eu me senti responsável socialmente por levar informação, por promover aquele por impactar de alguma forma, para que as pessoas buscassem autoconhecimento, tivessem a sua saúde mental e emocional fortalecidas para passar Aham. por esse momento. Então, eu falei assim, vou fazer uma live todos os dias com os mais diversos assuntos, desde a área econômica até a área de saúde. Quando eu pensei nisso, eu falei, todos os dias, eu, com essa voz de taquara rachada, falando, não vai ser possível, né? Aí eu falei, por que não, no momento desse, unir vozes, né? Nós compartilharmos saberes e dar voz a tantas pessoas incríveis com experiências assim sublimes de vida e agregar nesse momento. Então, hoje, o Unindo Vozes, a partilha do saber é com você. Muito obrigada.
uma honra estar aqui com você. É um belo projeto, parabéns pela dedicação, pelo empenho, né, pela energia que você coloca, pelo amor que você coloca no seu trabalho, né? Então, isso é muito importante, né? A gente fazer aquilo que a gente ama, né? Então, muitas vezes a gente é obrigado pelas necessidades trabalhar em algo, talvez que a gente precise mais do que a gente ame fazer, né? Embora seja qual for a função que estejamos fazendo, a gente tem que amar, né? Tem que nos dedicar 100%, não importa a nossa função, né? Seja uma pessoa que cuida da casa, uma pessoa que constrói a casa, a pessoa que pinta a parede, ou a pessoa que lava o chão, ou que varre, né, algum lugar, né, fazendo com amor, né, isso vai trazer algo muito especial, né, porque muitas vezes é fácil, né, a gente estar feliz em um lugar que é bonito, um momento bonito, mas a gente também tem que encontrar essa felicidade no momento, num lugar feio, digamos assim, né? Ou num lugar que esteja em desequilíbrio, mais que feio, em desequilíbrio, um lugar que esteja confuso, né? É nesse lugar que também temos que estar sendo uma luz, né? E não replicando uma dor, ou replicando uma sombra, ou replicando uma forma de pensamento distorcido. Isso. Então, é muito bom tá ouvindo o seu projeto, né? Eu também, assim, sempre fui... Muita gente falava, Tony, você tem que fazer live, Tony, você tem que dar curso online. E eu falei, não, gente, não, eu sou muito tradicional. Eu sempre falava que nunca paguei pelos meia boca. Meu pai sempre dizia, nunca diga nunca, que você nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu sempre achava, falei, poxa, não, tecnologia, eu gosto de usar, quer dizer, a Dani usa mais do que eu, mas Posso num fazer momento... um parênteses? Dani, Uhum. um abraço enorme para você. Gente, a Dani foi de uma gentileza comigo. Quero conhecê-la pessoalmente. Com certeza, vai conhecer sim. A Dani, para quem não conhece, é minha organizadora aqui no Rio, né? E então, quando ela falou, né, de você, olha, a Isabel, o Brito está querendo fazer uma live, eu falei, tá bom, vamos fazer sim. Um tempo, né? E eu comecei outro dia, eu estava fazendo uma live para Portugal, eu comecei a fazer live, porque eu viajo muito, né? Então para Portugal, para a França. E aí eu estava fazendo a live, eu falei, gente, eu estou gostando de fazer live, até que é divertido. Aí a Dani, eu sabia, né? Então, a gente nunca sabe o dia da manhã, né? E principalmente hoje em dia a gente não sabe mesmo o dia da manhã. Então, que bom, porque assim a gente vai tem a oportunidade de viver hoje, né? Então muitas pessoas viviam sempre pensando no amanhã, no que aconteceu e esqueciam do hoje. Então, por um lado, todo mundo agora está pensando no dia de hoje e isso é bom para desacelerar um pouquinho, né? Isso. Então, eu estou muito contente de estar conhecendo você, assim, pessoalmente, digamos assim, pela internet, né? Posso falar uma coisa? Meu coração está explodindo de alegria. Dá para sentir. Dá? Que bom. Que bom, né? Acho que a melhor coisa é a alegria, né? Então, muita gente acha às vezes que, enfim, é difícil chegar até mim. Não, é só ligar que eu falo, não tem problema nenhum. Bom, vou me apresentar um pouco, então, da minha história, né? Bom, espiritualmente, assim, digamos, eu sempre estive muito ligado a esse caminho, desde que eu nasci, desde que eu sou pequeno, venho de família espírita, venho de família muito ligada à espiritualidade, né, digamos assim, não a uma religiosidade, mas à espiritualidade. Então, eu cresci nesse ambiente, né? E desde pequeno eu era fascinado por duas coisas, né? Pelos nativos, porque tinha uma ligação por causa de minha mãe. Outra coisa, o Egito. Então, era Nossa! então por isso. Agora você está descobrindo, né? Porque que eu aceitei seu convite. Então,
Eu sou pernambucano, eu nasci no interior de Pernambuco, né? Morava em Caruaru. E quando eu estava com 16, 17 anos, eu vim morar no Rio de Janeiro, vim estudar aqui. E quando eu vim morar com minha irmã, a primeira coisa que eu busquei foi cursos de egiptologia, porque eu desde pequenininho eu colecionava e tinha alguns hieróglifos que eu desenhava e eu não sabia o que significava. E, enfim, naquela época não tinha internet, não tinha livros, enfim, no interior de Pernambuco era difícil. E eu tinha mais 3 amigos que gostavam também, então a gente fazia uma vaquinha para comprar livros sobre egiptologia, sobre ufologia, sobre alquimia, sobre Nossa, filosofia. Isso com 13, 14 anos. Então, era assim, eram uns amigos bem peculiar que eu tinha, que gostava também disso, né? Então, era uma maneira, a gente comprava um livro e cada um lia um pouco, né? Passava um tempo aham. com cada um para que todos pudessem ter acesso a isso. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu conheci 2 grandes egiptólogos, que era a Marisa Castelo Branco e o professor Medeiros Falcão. Eram 2 egiptólogos muito famosos. O professor Medeiros tem livro dele, eu não sei se ainda encontra, mas tinha livros deles. E eu grudei neles, né? E, e eles me adotaram, digamos assim, né? E a partir daí eu comecei a ler hieróglifos, estudar egiptologia por muitos anos, né? Até o final dos anos 80, quando eu comecei a ter contato com algumas técnicas de cura, como o light touch, que é um toque de luz, que é uma técnica americana de cura, e comecei a fazer parte de um grupo que trazia novas terapias para o Rio de Janeiro. Esse grupo se chamava Projeto Arco-Íris. E o Uhum. Projeto Arco-Íris foi responsável por trazer a cura prânica para o Rio de Janeiro, o alinhamento energético, florais de bar, né? Tudo isso, no início dos anos 90, a gente estava muito envolvido com essas novas terapias que a gente estava trazendo para o Rio de Janeiro. Era um grupo de 9 pessoas, e foi uma época muito bonita, porque, enfim, todas essas terapias, muitas das terapias que a gente vê hoje, assim, a gente foi ali, estava plantando as primeiras sementes, né? Foram as sementes. Foram as sementes. Cura Eu é falo, maravilhoso. isso. Eu falo que os anos 80, 90, assim, foi uma época muito boa para essas terapias, né? E eu tive a sorte de ter contato com percussores de muitas técnicas, né? Como o Showa Koksui, que foi o criador da técnica da cura prânica, o professor Arguelles, que foi ele que trouxe a linguagem do calendário maia também, né? Um dia fora do tempo, e todo o movimento que teve do calendário maia aqui Não, eu tô no rindo porque eu Brasil. falei assim, não é possível que ele tá lendo a minha mente. Falou em egiptologia, teve um corpo meu energético aqui que fez assim, deu um Opa, presente, estou aqui. presente. Tive o prazer de conhecer o fundador do alinhamento energético, que era o Aloysio, né, que é o Joalen de Vaz. Então tinha uma relação muito boa com ele, era muito, muito legal. Então, e o próprio xamanismo, né, que o projeto Arco-Íris, ele fez pela primeira vez no Brasil o primeiro encontro internacional, que aconteceu em Airoca. E trouxemos xamãs da América do Sul, que era o Augustin Guzman, xamãs da América do Norte, que era o Foster Perry, um grande curador, um grande amigo que eu tenho até hoje. Tenho uma boa relação com ele, um grande mestre. Trouxemos também a Dawn Eagle Oma, que era a mulher águia da aurora, que era uma xamã ligada à tradição Lakota. Enfim, e esse foi o primeiro encontro internacional que fizemos aqui. Depois, em 94 e 95, junto com o Projeto Arco-Íris, veio a cerimônia de medicina nativa, junto com o Sweat Lodge, que é uma cerimônia de purificação, que é a tenda do suor. Uhum. Então, em Ai, eu 90... adoro. Pois é, então a primeira tenda foi dentro desse formato da Native American Church, Igreja Nativa Americana, né, que é uma linhagem dos nativos da América do Norte de cerimônia, a qual
eu faço parte, foi realizada em 95 em Arioca, né, sul de Minas, e realizamos a cerimônia de medicina nativa junto com a cerimônia da tenda de suor, que é uma cerimônia de purificação, né? Um rito, é como uma sauna, só que com fundo espiritual, né? Mas não é muito fácil não, né? Bom, para mim é fácil, eu não posso falar porque eu sou suspeito para falar. Mas sim, algumas pessoas... Mas eu sempre falo que ali dentro, né, eu sempre cuido de todos como os meus filhos, né? Então eu vou cuidar muito bem de todos ali. E essa cerimônia, quando eu participei, né, a primeira vez, então o xamanismo para mim começou no final dos anos 80 para 90, quando eu tive contato também na época, eu era muito amigo da Luciana Corona e do Raul Brugioni, que eram dois terapeutas que trouxeram a técnica de light touch. Eles davam curso de cristais, eles davam curso de terapias alternativas, né? E a gente fez uma boa parceria e ela trazia gravuras de um pintor visionário americano chamado Charles Friesen. Ele foi um pintor que ele pintava os índios Cherokees e outros índios, porque ele passou mais de 10 anos morando com esses índios. Então, o primeiro contato com os povos nativos da América do Norte que eu tive foi através da pintura. E como eu sou um artista, eu pinto também, foi pela arte, né? A arte me levou a me encontrar com isso e a arte está comigo até hoje, né? Porque eu pinto os tambores, eu pinto, faço quadros e tudo. Vamos falar sobre a pintura dos tambores depois. Tá bom, ok. E quando eu vi aquelas imagens desses índios, né, aquilo tocou meu coração de um jeito. Eu falo que ali entrou pela corrente sanguínea, sabe? E tocou meu coração. E naquele momento eu fui pesquisar o que era xamãs, o que era xamanismo. E tive um grande amigo de Belo Horizonte, o Júnior. Foi ele que começou a falar sobre animal de poder naquela época comigo. Eu comecei a buscar livros, enfim. E era uma época que o acesso à informação era muito pouco, né? Muito pouco. E o que a gente fez? A partir dessa influência minha do xamanismo, quando eu cheguei no projeto Arco-Íris, eles acolheram essa ideia e a gente fez o primeiro encontro internacional, né? A gente já trazia esse xamã americano que era um curador, que é o Foster. Depois a gente trouxe as cerimônias da Tenda do Sol, isso foi em 92, tá? Foi em 91, 92 foi o primeiro encontro internacional, e em 95 a gente trouxe, logo depois da Eco 92, a gente começou a trazer o Foster, esse curador. Depois trouxemos a cerimônia da tenda, que aí a partir daí eu saí do projeto Arco-Íris e comecei a me dedicar totalmente ao caminho nativo americano. Uhum. E é interessante que nessa época a gente não tinha muito acesso aos índios aqui do Brasil, porque a FUNAI não deixava a gente, era muito difícil você chegar. Mas através de alguns antropólogos que a gente conhecia, a gente começou a fazer uma ponte, a trazer índios brasileiros. Os primeiros que a gente teve contato foi de Nova Chavantina, os Chavantes. Fizemos rituais com os Chavantes aqui. Depois eu tive um grande amigo que era o Peré, que era um indianista muito conhecido e contador de história fabuloso, e através dele eu tive contato com o Sapaim, tive contato com outros etnias aqui do Brasil, Cariri Chocó, né, lá do Nordeste, e a gente começou a sempre fazer uma ponte. Sempre que a gente trazia um índio americano, a gente trazia uma tribo brasileira para fazer uma união desses povos, né? E toda a minha linhagem eu fui acolhido como filho de um índio Cheyenne, porque é assim que se passa o conhecimento de cerimônia. Para você se tornar um líder de cerimônia, você tem que ser acolhido por uma família, né? Você não simplesmente por ter um tambor ou ter algum objeto não faz você um líder de cerimônia, mas é preciso uma cerimônia que se faz para você receber a permissão de realizar a cerimônia. Então, é passado de pai para filho, ou de irmão para irmão, ou de tio para sobrinho, né?
E, então, assim, resumindo um pouquinho, enfim, tem muita coisa para contar, mas não dá muito tempo, eu vou só resumir. Foi assim que eu cheguei no caminho nativo, no xamanismo. Atualmente eu sou um líder de cerimônia da Tenda do Suor, né? Eu sou um drum maker, um construtor de tambor também, e trabalho com roda de medicina e a cerimônia do fogo, que também é um outro ritual que eu aprendi ao longo dessa minha jornada, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu falo isso porque sempre, já que o tema hoje, né, estamos falando também de ancestralidade, né, de antepassados e tudo isso, né, a nossa ancestralidade, né, minha linhagem espiritual vem dessa que eu contei, tem a minha linhagem física, que é da minha linhagem do meu pai e minha mãe do lado biológico, né, digamos assim. Então, são duas vertentes que se unem para me tornar o que eu sou, né? Então, sempre que falamos de ancestralidade, né, estamos falando não só da minha linhagem biológica, meu pai, meu avô, meu bisavô, toda essa linhagem, né, que muitas vezes, em algumas famílias, as pessoas têm algumas dificuldades de lidar com pai, com mãe, né, com avô, com avó, né? Então, existe em primeiro lugar, o respeito e a honrá-los, porque eles vieram primeiro, independente se foram bons pais ou não, ou bons avós ou não, mas existe uma primeira coisa dentro do caminho que é honrar e respeitar, porque eles vieram primeiro. Exatamente, né? São círculos, digamos assim. O menor círculozinho no centro é a família. Né? Como nós nos relacionamos com a família, né? Assim como a minha própria família, meu filho, minha mulher, né? Que é um pequeno círculo, depois outros círculos, depois outros círculos, e assim são vários círculos. E como nós nos relacionamos, né? Por isso que na tradição nativa a gente fala por todas as minhas relações. Não são relacionamentos, mas sim relações. Por tudo aquilo que eu me relaciono, né? Seja pessoas, seja animais, seja plantas, como eu me relaciono com tudo isso? Né? Qual é o meu papel dentro da sociedade, dentro da família e dentro do mundo que eu estou inserido, né? Então, como eu me relaciono com tudo isso vai refletir não só dentro de mim, mas também externo, né? Meus atos internos e os meus atos externos estão o tempo todo coexistindo. Se eu não tenho uma boa relação com um irmão, claro que eu também não vou ter uma boa relação com um irmão adotivo, digamos assim, né? Quando a gente chama um amigo que se torna um irmão, porque isso vai refletir, né? Então, a primeira cura começa com a gente, sempre, né? Seja que linhagem você siga, a primeira cura é você. Porque senão você não vai ter estrutura para ajudar, estender a mão para ajudar o outro, né? Então a primeira coisa que eu tenho que curar é minha relação com minha família, para depois eu chamar um amigo de irmão, né? Porque senão eu não vou conseguir estar em equilíbrio, né? Então é um trabalho pessoal, sim, constantemente, porque não tem outro jeito, né, de você evoluir, de você crescer, senão através do autoconhecimento. Não tem como você amadurecer, né, seja a que nível for, seja que profissional for, se não se trabalhar, né? Então é como... né? Isso, exatamente, né? É como construir um castelo, vai começar com a primeira pedra, né, que vai ser colocada, a fundação, tudo é trabalhoso, sim, é trabalhoso. Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente tem que vencer é a nossa resistência, né? Temos uma resistência muito grande para o sucesso, para dar certo, para evoluir, para crescer, né? Seja qual for a área que estejamos dedicados a melhorar, sempre vamos encontrar resistência. Acomodação a gente é a coisa mais fácil, né? Achar lugares, e principalmente dentro da cultura que a gente vive,
a gente vai encontrar muitos atalhos para deixar para amanhã o que a gente precisa fazer, ou depois de amanhã, ou quem sabe semana que vem, né? Ou quando eu estiver pronto. Ou quando alguém for lá e fazer, né? Aí você fala, poxa, né? Eu lembro que uma vez eu estava escutando sobre arte, né? E teve uma pessoa que falou o seguinte, era uma exposição de arte moderna, né? E a pessoa estava olhando aquilo, olhou, aí falou, ai, desculpa, É ao perdão, vivo. ao vivo. É. Então, ela falou assim, mas isso aqui não é arte, isso aqui é muito feio, isso aqui, né, estava criticando, né? Aí a pessoa do lado falou, e ela falou, até eu faria isso aqui. Aí a pessoa do lado falou, então por que você não Não fez? fez. Né? Então, é exatamente isso. Às vezes a gente critica muito nossos olhos, os índios sempre falam isso, nossos olhos estão voltados para fora, né? E são poucos os momentos que ele se volta para dentro, né? Então, quando não estamos em equilíbrio, quando não estamos com amor, quando não estamos alegres, aí nós vamos olhar muito mais para fora do que para dentro, para buscar essa alegria, para buscar esse amor, ou para buscar uma razão para se tornar, preencher esse vazio, né? Então, quanto mais a gente vê críticas, quanto mais a gente vê falta de amor, é porque a pessoa justamente está olhando só para fora, só olhando onde não existe isso, não vai encontrar isso, né? Então, Tony, só deixa através... eu ver aqui. Ah, não. Estão ouvindo bem. Porque estava na Estão dúvida vendo? aqui se Tá ok. estavam ouvindo ou não, mas Ok. estão ouvindo bem. Tá. Ok. Qualquer coisa, eu falo muito, como você pode ver. Que Então, bom! desde o momento... Desde o momento que você começa a tomar consciência e parar um pouquinho para se olhar, mesmo que muita gente tem medo disso, né? Acha que vai encontrar coisas horríveis dentro dela, que né, vai ter medo de olhar para dentro dela, né? Eu sempre falo, não tem nada de errado, né, em olhar para dentro de você, porque dentro de você, se você olhar verdadeiramente, e não com a mente que mente, né? Eu brinco, às vezes eu digo que a A mente mente mente. mente. A É. mente mente, né? Mas ter uma mente verdadeira, um olhar realmente ver, né? Tá enxergando, né? E não só vendo aquilo ali, mas enxergar algo precioso dentro, vai encontrar luz, vai encontrar amor, vai encontrar o grande espírito, parte do Pai, do grande Pai, do grande espírito, né? Porque somos isso, somos uma parte do grande espírito. Os índios têm várias diferentes lendas sobre o mito de criação, sobre como se originou a criação. Eu vou contar dentro de uma dessas tantas histórias que tem uma que eu gosto muito, que os índios falam que somos constituídos de 4 partes. Uma primeira parte é uma parte do grande espírito, uma essência do grande espírito que ele colocou um pouco, o grande pai nos colocou um pouco, né? Depois tem uma outra parte que tem a ver com o povo das estrelas, a constelação da Ursa Maior. Essa é uma visão dos índios da América, onde podemos ver a constelação da Ursa Maior. Aqui são a constelação das Três Marias e do Cruzeiro do Sul, né? Então, a outra parte é a nossa identidade pessoal que define a gente dentro da nossa sociedade. É só uma pequena parte, só uma pequenininha parte. E às vezes a gente, quando encarna, acha que isso é uma grande parte, mas não, é só uma pequena. A outra parte é o nosso corpo físico, né? Essa pequena parte que eu falo seria o nosso ego, tá? Então, desde o momento que nascemos, nós temos isso, tá ali, né? E quando morremos, uma parte volta para a Mãe Terra, outra parte volta para que a parte do ego, essa parte, digamos, da nossa identidade, né? Que vai ser, digamos assim, Essa parte de tentar se unir consciência, né? verdadeira. É isso. A outra parte, que é a parte do povo das estrelas, volta para as estrelas e fica a nossa essência. Se estiver em equilíbrio, nós voltamos para a essência, senão nós continuamos aqui ainda essa jornada. É uma visão muito interessante essa dessa tribo.
E o que é interessante é exatamente isso. Muitas vezes nós temos essa grande dificuldade de olhar e enxergar essa parte do grande espírito. Mas está ali, né? Desde o momento que a gente quer fazer boas ações, que a gente quer ajudar o próximo, que a gente verdadeiramente quer se tornar hoje melhor do que eu fui ontem, é essa parte que está brilhando ali, né? Eu sempre falo, o Criador, chamamos de... Em Cheyenne é Mahrion, grande espírito. O grande espírito é bondoso, é generoso, né? É amor. Ele supre todas as nossas necessidades, né? Ele a cura, né? Tudo isso é o universo, o grande espírito, a essência do universo é isso. Só que nós humanos, nós não temos muitas vezes essa capacidade de enxergar isso e queremos dar emoções humanas para o grande espírito, ou formas humanas ao grande espírito. E isso é muito limitante, né? Isso são puramente, simplesmente só experiências terrenas aqui, humanas. Não tem nada a ver com o grande arquiteto do universo, o grande espírito, o Deus, o Alá, o Jesus, né? Que nome sua tradição queira dar, né? O amor do grande Pai é muito grande. É como o amor que nós temos pelos nossos filhos, né? Não existe um grande espírito que vai se vinga, que vai ficar com raiva porque fez um grande pecado, né? O grande Pai, ele sempre perdoa, né? A gente tem que lembrar, podemos trazer características ou dogmas ou crenças humanas para uma essência tão pura, né? Porque isso não encaixa, nunca vai encaixar. Não cabe. Né? Não cabe. Eu sempre falo que não tem como quantificar o inquantificável. Não tem como mensurar algo que é imensurável. Não tem como definir isso. Né? É como a gente... pobremente a gente às vezes define o amor. Né? Mas é uma visão muito humana também. Ele é muito mais do que isso. O amor é muito mais. Ele não tem posse, ele não é meu, não tem apego, é muito maior, ele vai além de vidas, muito, muito além de várias vidas. É algo muito puro, uma essência muito pura. Então, muitas vezes a gente tem a tendência... Essa a gente tem a tendência que você disse, que pobremente definimos o amor, que o amor vai muito além do que podemos imaginar. Lindo isso. É verdade. A gente tem a tendência de poluir algo que é puro, né? De trazer toxinas a algo que é sublime, entende? Então, a gente faz isso, seja que nível for, físico, mental, emocional ou espiritual. Fazemos isso fisicamente quando poluímos a água, quando a terra, quando destruímos a beleza da vida. Fazemos isso quando mentalmente nós construímos crenças limitantes, quando construímos barreiras para o nosso próprio crescimento ou para o crescimento do outro. Fazemos isso quando destruímos a pureza de uma criança, levando as nossas neuroses, levando os nossos medos, levando as nossas toxicidades para algo tão puro. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Porque queremos controlar tudo, queremos controlar o outro, queremos controlar a vida. Tá, a prova disso está aqui, estamos em 2020 e a gente, o mundo inteiro, não tem controle de nada. Isso é maravilhoso, né? Espero que esse momento traga bom senso às grandes mentes, pelo menos deveria ser as grandes mentes que cuidam de... Né? Quando eu falo grandes mentes, e não pequenas mentes que acham que são grandes. Mas eu acho que quando estamos falando sobre ancestralidade ou sobre respeito, porque para mim espiritualidade ou o caminho
que alguns povos vivem é respeito, né? Eu tenho que respeitar o meu mestre, né, os meus professores que foram generosos a me tornar o que eu sou, né? Então, claro que muitos mestres falam coisas que a gente não entende, a gente distorce essas palavras, porque entra por aqui, não entendemos e criamos conclusões dentro da nossa pequena experiência, né? Mas quando conseguimos trazer um pouquinho de luz e fixar um pouquinho daquele amor que foi passado, né? Então podemos multiplicar isso, né? Então, acho que cada ser humano na Terra veio com um propósito, né? Cada ser humano, esse propósito não é um propósito pessoal, né? O propósito pessoal tem a ver com ego, né? Cada pessoa na Terra veio com um propósito de realizar uma grande obra, que é a obra do Criador, do Grande Espírito, né? Mais do que a nossa própria obra. Captar essa essência e com menos interferência que a gente possa, que seja possível, né? Para que isso possa se expressar, né? É como uma ideia, né? Você não tem uma ideia, essa ideia vem do sagrado, e o que é do sagrado tem que voltar para o sagrado. Eu não posso reter ou deter uma medicina. Quando construímos um tambor, pela primeira vez, dentro de uma tradição, né, tem várias tradições, mas dentro da tradição que eu sigo, quando você constrói seu primeiro tambor, você assume um compromisso de 4 anos com esse tambor. Por 4 anos você vai aprender com esse tambor. Depois de 4 anos você vai dar esse tambor para alguém. Isso quer dizer trabalhar a primeira coisa mais difícil que nós temos, que é o nosso apego. Porque se é algo que é bom, a gente quer e toma posse daquilo como, né? É meu, né? Minha namorada, né? Ou meu namorado, minha mulher, ou meu marido, né? É meu filho, né? Minha esposa. Não temos isso, né? Ou meu tambor, ou minha medicina sendo por algo. Então, por 4 anos você aprende com o tambor, depois ele fala para você para onde ele quer ir. E aí você doa esse tambor para alguém. Não é alguém que você escolhe, né? Porque não você vai estar manipulando a energia a seu favor. Tipo assim, vou dar para o meu filho, vou dar para minha mulher, vou dar para meu namorado, enfim. Não, ele vai dizer para onde eu quero ir. Ele quer ir para tal lugar. E você vai, faz uma cerimônia e doa esse seu tambor. E esse é um momento muito sagrado, porque do mesmo alegria que teve ao receber outra pessoa, tem que estar alegre. O verdadeiro presente é dado quando vai um pedaço seuzinho ali, quando vai um pedacinho seu e fala, olha, esse chocalho aqui esteve comigo há 30 anos, agora eu vou passar para você. Tem uma Carrega uma história. Blá, blá, blá. Então, está indo um pedacinho seu. Então, exatamente, né? E não algo, um monte de coisa, eu vou te dar um que está sobrando. Isso não é um presente, isso é, né? Então, um presente é isso. Fazer de algo, né? E o grande espírito, né, o grande pai, ele nos deu um presente. Ele deu, está aqui, você é uma alma, você tem livre-arbítrio, você tem um corpo e você tem uma vida para desfrutar. Você tem tudo para fazer, né? E aí o que fazemos com isso? Jogamos no lixo, né? Tratamos mal o outro por respeitar, achamos que somos melhor do que o outro, porque eu sou mais bonito do que o outro, eu sou mais inteligente do que o outro, eu sou mais rico do que o outro. Não é nada, porque você ficar velho, você vai ficar feio, você vai ficar pobre, um dia você vai morrer e vai voltar para a Terra. E seu espírito vai dizer o quê? Uau!
Eu Você tá devia ter lindo. feito mais. Você tá lindo. Né? Você tá muito bem Então, apresentado fisicamente. então quando você faz aquilo que fazer não o que você quer, mas aquilo que o grande pai quer que você faça, então você está num propósito real, você vai ter alegria, você vai ter aquilo que você precisa, né? Mas desde o momento que eu quero ter controle, eu perco o controle. Desde que eu queira guiar algo, eu vou ser como um cego que eu não sei para onde eu vou, né? Então, claro que temos que ter bom senso, pé no chão. Para mim, espiritualidade é pé no chão, né? Não é como falava na minha época, viajar na maionese. Hoje em dia já se fala outras coisas, mas mas se você não tiver pé no chão, se você não questionar, líder é esse que eu estou seguindo, que mestre é esse que eu estou seguindo, por quê, para quê, aonde eu vou com isso. Ah, Você também. vai ser um gado que está sendo guiado e você não sabe nem para onde, né? Que é Então, ter a uma fé mente cega, né? saudável, exatamente. Então, ter uma mente saudável é importante, né? Você ter mente sã vai ter um corpo são, não é isso? Os gregos já falavam isso. Então, temos que ter esse mental, sim. Temos que ter uma clareza mental, temos que ter uma clareza de emoções. Na sua parte emocional tem que ser clara. Eu não posso ser escuso, né? Eu tenho que ter uma boa tratamento com o meu físico. E eu tenho que ter um bom tratamento também espiritual. Somos constituídos de quatro partes, né? Então, é, é isso, um pouco aí sobre o que eu acho Nossa, sobre eu sou a assim, ó. Já querendo uma espiritualidade, próxima. sobre é, sobre a verdade, né? E sobre esse momento que vivemos, né? Eu tenho que ser um multiplicador de dor, né? O que eu falo para o outro, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo. O outro também, de escutar, tem que ter responsabilidade, porque agora que ele escutou, Responsabilidade ele tem uma afetiva. responsabilidade. Exatamente, né? Eu sempre falo, uma coisa é a gente errar quando a gente não sabe. Outra coisa é a gente errar sabendo que a gente está errando. Sem Posso te questão fazer uma de pergunta? inferno aqui, sem essa visão, tá? Simplesmente sobre ética, né? Ética. Ai, gente, o tempo está terminando. Se, vo- se você puder ficar mais 20 minutos depois, eu bem te agradeço. Mas, Fico. jura? Então, pessoal, vai terminar. O Instagram vai expulsar a gente, mas o Tony vai ficar mais 20 minutos com a gente. Então, voltem, por favor, porque tem muitos recados para vocês. Tá bom. Fala para mim do seu olhar, da sua experiência, é, da natureza, dos quatro elementos, terra, ar, água, fogo, em relação à nossa integração com eles e a cura que isso proporciona. Porque é um bem-estar tão grande. A natureza tem isso, né? Eu me sinto assim no mar. Tem. Eu me sinto assim Isso. nossa, na floresta. Uhum. Mas tem elementos que eu acho que são para pessoas, né? Cada um tem o seu elemento. Na verdade, todos temos os quatro elementos, né? Isso. Mas como é que funciona? Conta para mim. Com o seu olhar. Ok. Para mim, tudo que o Criador, o Grande Espírito, fez tem energia. Os índios Lakota chamam de Wankan, o sagrado. Então, a terra, a água, o fogo, o ar tem energia, né? Tudo que nós vemos à nossa volta tem energia também. Tudo está num estado vibracional, né, contendo energia, com densidades, né, moleculares e tudo mais. Então, tudo tem energia. Então, a natureza, ela é um ser vivo que tem mais energia do que, enfim, minha mesa. Tá? Ela está vibrando, então é diferente. Então, quanto mais perto eu tiver da natureza, mais perto
gostar do grande espírito, do Criador. Porque isso é a obra dele. Né? É como eu entrar numa exposição de Salvador Dalí, estudar os quadros deles, isso vai fazer com que eu me aproxime um pouquinho mais de como ele realizava algumas coisas. Não como ele pensava ou sentia, né? Porque para isso eu teria que estar no lugar dele. Então, quando perto da natureza, quando estamos perto da natureza, estamos mais perto desse campo vibracional que é mais puro. Então, vai trazer um equilíbrio. Até o fogo e o ar, para os nativos, eles são elementos da natureza que têm uma força primordial muito grande. Né? Somos constituídos dessas 4 partes: a terra, a água, o fogo e o ar. Né? Tudo no universo tem esses elementos, né? Em quantidades maiores, outras não, mas né, somos seres de estrutura com carbono, né? Então temos também elementos. Então, desde o momento que eu estou em equilíbrio com esses elementos, eu vou estar também em equilíbrio com o meu corpo. Né? Então, eu tenho, por exemplo, o fogo é o espírito, a água é as emoções, a terra é o corpo físico, o ar é a parte mental. Então, eu tenho que estar em equilíbrio para eu estar no meu centro. Então, a relação dos elementos é muito importante. Todas as culturas, né, ancestrais sempre teve um contato com a água muito grande. O próprio Jesus, ele é batizado por Batista na água, no Rio Jordão, né? O elemento água aí, né? Então, o fogo purificador, a mãe terra, muitas vezes achamos que somos extraterrestres aqui na Terra. Ok, temos uma parte que somos sim, mas temos uma conexão com a Terra, temos uma ligação com a Terra muito grande. É necessária essa ligação com a Terra. E muitas vezes a gente está muito desconectado dela, né? Então, os elementos têm dentro do caminho nativo, dentro do xamanismo. De abraçar uma árvore. Perfeito, sim, claro. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Então aqui muitas vezes eu estava no centro da cidade precisando de energia e tocava uma árvore ali para me reabastecer. Mesmo aqui nesse caos que às vezes é o Rio, apesar que a gente tem muita natureza, a gente não pode nem reclamar, né? Não é, tem outras cidades aí que não tem tanto verde, mas estar em contato com a natureza é muito importante. Né? Isso não só na visão dos nativos, mas até a própria ciência já comprova muito isso. Tem muitos cientistas falando sobre que as árvores falam entre si, coisa que os xamãs já vinham falando há tempo. Que a Terra é um ser vivo, os xamãs já falavam isso, sabemos sobre a reza de Xuma, sabemos sobre todo esse processo, né, da grande Gaia. Né? Então, para mim, a natureza é fundamental. Né? Nessa pandemia, eu estava falando para os meus alunos, eu falei, gente, eu preciso fazer uma fogueira que seja de palitinho de fósforo, que é para o fogo estar mais perto da natureza. Dá uma purificada, né? Dá uma purificada, uma tendinha. Dá uma purificada. Olha, daqui a o Instagram vai estar expulsando a gente. Somos em 16 aqui. O Tony vai voltar, porque eu quero fazer umas perguntas para ele sobre animais de poder e sobre o tambor. E antes que termine, eu vou fazer um pedido para quem quiser e para quem puder. Hoje, o Tony abriu caminhos para mim. Eu recebi uma proposta de tarde de uma empresa, né? Aliás, eu encaminhei o projeto para uma empresa que é para levar a terapia de uma forma um pouco mais compacta, né? Para as periferias. E é claro que para isso a gente precisa de recurso. E a empresa me deu parte do sinal verde. Mas acontece que eu só estou usando as redes sociais agora. Então, eles pediram um pouco mais de tempo para ver como flui esse
porque eles interessam a eles marketing também, né? Então, quem puder Sim. acompanhar e seguir o meu perfil vai estar colaborando para tornar a terapia mais acessível a essas 180 famílias que eu atendo lá na Zona Oeste. Bom, é isso. Mas aí agora vamos falar de xamanismo. Tony, explica pra gente tudo sobre o tambor. A pintura. Eu acho a pintura do tambor, eu acho uma coisa assim. Eu acho que é um dom Bom, divino. obrigado. Bom, se é para falar tudo, vamos ter assim bastantes anos. Tá? Ó, não tem nem problema. Já peguei minha almofada e já vi. Ok. Então, o tambor, ele é o som do coração, né? Quando tocamos o tambor, estamos nos conectando com o som do coração, né? Então, cada tambor, ele, por ser de pele natural, ele vai ter um som, né? Ele tem uma qualidade de som. Então, o tambor, ele representa a conexão, né, com o mundo espiritual. O tambor, ele é o som do coração. Quando estávamos no ventre da nossa mãe, o primeiro som que nós escutamos foi esse. Era o coração da nossa mãe batendo, né? O nosso coraçãozinho. Só falta você cantar assim, alguma coisinha junto com o tambor, que aí eu vou ficar assim, eu vou chorar até acabar. Tá bom. Então vamos fazer você chorar, então. Vamos cantar. Eu tô falando Essa canção que eu vou cantar é a canção da águia, tá bom? Tá. Kola lena lena ha, kola lena lena ha, lena washo mako pelo reio, kola lena lena ha, lena washo mako pelo reio, ometa ki asi wambi gleska oyate ala ha, kola lena lena ha, lena washo mako pelo reio, kola lena lena ha, kola lena lena ha, lena washo mako pelo reio, kola lena lena ha, lena washo mako pelo reio, ometa ki asi wambi gleska oyate alena ha, kola lena lena ha, lena washo mako pelo reio, kola lena lena ha, kola lena lena ha, lena washo mako pelo reio, kola lena lena ha, lena washo mako pelo Arroz. arro. Eu acho que Arroz. Caiu um cisco aqui. Ai, é muito bom. é isso. Então, envolve o som do tambor, ele cura, ele muda a frequência, né? Então, quando usamos o tambor, estamos nos conectando com o nosso coração, com o coração da Mãe Terra, né? As canções são sons, né? Quando cantamos, estamos rezando. Então, dentro do caminho nativo, tem uma importância muito grande. Realmente eu estou tendo que fazer cerimônia de construção de tambor pela internet, né? Porque, enfim, É isso que eu queria saber. essa Você pandemia. está fazendo construção desse tambor. Faço. Às vezes as pessoas me pedem, então eu entro em contato com a pessoa, marco no Zoom,
fazemos a construção, depois tambor, fazemos uma viagem também para o animal de poder, já falando sobre animais de poder. E aí eu mando esse tambor pelo correio, enfim, se for próximo do Rio ou aqui no Rio, se for muito longe, eu entrego. Então, cada tambor é único, né? O som do tambor ele é único, assim como cada, né? Quando a Vou confessar nossa uma voz coisa é para única. você. Eu faço rodas de cura, né? Agora, presencialmente não tem como. Mas desde que eu me formei, eu nunca fiz o meu tambor. Uhum. E sempre me faltou, sabe? Até porque eu também era espírita. Uhum. Eu sou espiritualista, mas eu era um Isso. bandista antes. Então você imagina o Uhum. quanto o som do tambor me faz Sim, falta. nossa, com Nossa, certeza. faz falta, assim, muita coisa. E eu tô esses anos todos com essa falta. Mas o que que acontece? Toda vez que eu me programei para fazer o curso do tambor e etc., eu tive algumas questões de saúde, né? Porque Uhum. eu sou epilética, a epilepsia veio para me mostrar coisas que eu preciso aprender e melhorar na vida. Então, Uhum. graças a isso, né? Mas não rolou no momento de eu estar fazendo alguns tratamentos, de eu fazer o tambor. Aí eu falei, eu Uhum. vou fazer o meu tambor na pandemia, eu não quero nem saber de que jeito vai ser, mas eu vou fazer o meu tambor, porque essa pandemia para mim está sendo uma virada de chave muito grande. Não. Que bom, então tá na hora aí. Quando quiser. É. Eu comecei a fazer tambor em 91 para 92, né? Eu fui um pioneiro aqui no Brasil de estar construindo um tambor e não tinha, né? E aí Uhum. sonhei com um tambor, para construir um tambor, me questionei muito se devia fazer. E comecei a construir. Eu lembro o primeiro tambor, eu fiquei tão feliz com aquele tambor, parecia uma criança que tinha de ganhar um presente, sabe? E ria à toa, Uhum. ficava tocando o tambor. Minha mulher falou assim, poxa, pronto, ele agora estava igual uma criança, com o tambor não. E depois, alguns anos depois, eu conheci minha mulher Pedra Branca, que é uma xamã do Canadá, ela mora no Canadá, e ela me ensinou a cerimônia de construção de tambores. Então, desde então, eu venho honrando ela, o caminho dela sobre a cerimônia de construção de tambores, né? Então, se você quiser, eu faço o seu tambor. Quero, mas assim que puder, eu quero participar presencialmente também. Olha, Presencialmente, exatamente, com certeza. é, temos Você, eu um não sei minuto quanto tempo a gente. Um minuto. Então, Temos quando 1 minuto e 49. voltarmos, se, então aí, quem quiser voltar, não sei se todo mundo vai voltar, quem não quiser voltar, enfim. Quem clique mais um pouquinho, vamos falar sobre animais de poder. Quem quiser saber também mais informações, tem o caminhonativo.com, o site, para acessarem. E eu vou estar explicando como é que é essa relação sobre os animais de poder, né? Cada pessoa tem seu animal de poder, né? O animal totem, algumas pessoas chamam animais de poder, outros chamam animais totens, né? Uhum. E Então, ó, eu vou encerrar aqui e a gente volta. E aí eu espero tá que bom, todo mundo volte com a gente. Vamos ok. ver. Ó, mas todo Também, mundo quem vai quiser fazer voltar. alguma pergunta também, né? Para não falar Isso, para tanto, deixar aberto. Mas todo mundo deixar vai voltar, ó. aberto, Você tem tá aquele bom. imã assim, ó. Até daqui a 1 minuto. Até daqui a um minuto.